Bom, turminha, e aqui o nosso módulo 5, né, da revisão 2, que está lá na página 278. Não nos esqueçamos que a gente está se preparando agora, né, para uma prova dissertativa de respostas discursivas. Aí sempre tem que primar pela redação. Então, de novo, outra vez, again, não basta que eu domine o conteúdo. Eu tenho que saber expressar essa ideia com clareza, sem encheção de linguiça, mas também não pode, né, deformar, mutilar a sua resposta. Certo? Então, vamos lá, vamos dar uma verificada em tudo isso. Ok? Então, aqui no nosso módulo 5, né, vou dar uma olhadinha. Essa primeira questão, olha só, gente, da Unicamp. Então, vamos dar uma olhadinha, ver o que está acontecendo aqui. Então, olha, são 3 subitens, né? Então, a vida animal originou-se nos oceanos primitivos. A partir dos ancestrais marinhos, alguns grupos invadiram a água doce, enquanto outros se deslocaram para a terra. Interessante, né? Cite 2 adaptações importantes para a ocupação do ambiente terrestre. Então, a gente não pode esquecer da cronologia disso. Tá? Então, essa história, tá, ela tem que ser bem contada porque essa ocupação da terra pelos animais vertebrados, principalmente, ela se iniciou com os anfíbios, que são animais tetrápodes, certo? Só que só ter 4 patas não é suficiente para ocupar o ambiente terrestre. Então, se você quer realmente ocupar o ambiente terrestre, né, e utilizar tudo que ele pode oferecer, você tem que desenvolver outras características. Tá? Então, você tem que ter uma reprodução independente da água. Você tem que desenvolver características no corpo que permitam a economia de água. Aí sim você pode realmente, né, invadir o ambiente terrestre e tirar dele, né, tudo que ele pode te oferecer. Tá? Então, cite 2 adaptações importantes para a ocupação do ambiente terrestre. Bom, na hora da resposta, seria importante que você desse as 2, né, que se destacam mais. Tá? Mas aqui, a gente vai falar sobre mais que 2 adaptações. E vamos fazer, né, assim, de maneira que haja uma sequência. Né? Vamos começar pela reprodução. Então, primeiro, a fecundação interna. A fecundação externa ela é dependente da água. O espermatozoide tem que nadar até o óvulo para poder fazer a fecundação. Então, a fecundação interna inaugura tudo isso. Quando o espermatozoide encontra com o óvulo dentro do corpo da fêmea, isso dispensa água para fecundação. Então, fecundação interna. Tá? Outra coisa, um ovo com casca impermeável, com membrana impermeável, para poder resistir ao dessecamento. Por exemplo, o ovo do peixe, o ovo do anfíbio, eles não têm essa característica. Por isso que esse ovo só pode ser formado, ele só pode se desenvolver dentro d'água. Então, um ovo com casca, né, com envoltório impermeável, é muito importante. Então, a gente teve, né, o surgimento do ovo com casca calcária, tá, que permitiu aos animais ter o desenvolvimento fora da água. Então, só a fecundação interna não basta. Você tem que ter um ovo que permita o desenvolvimento fora da água. Porque se o desenvolvimento necessitar de água, o animal ainda não está livre da água, ele tem que se manter próximo da água. Bom, aí esse desenvolvimento também é muito importante que haja o amnion. Lembra animais amniotas? São aqueles animais que durante o seu desenvolvimento têm uma bolsinha d'água em torno do seu corpo. Então ele abandonou a água, mas a água não abandonou ele. Então, peixes e anfíbios, ele se desenvolve dentro da água. Esse contato com a água impede a sua desidratação. Mas o filhote de um animal que está se desenvolvendo fora da água, tá? Quando ele estiver formado, ele vai ter um revestimento impermeável. Mas enquanto ele está se formando, esse revestimento ainda não existe. Então ele tem que estar envolvido por água. Então o amnion, uma bolsa d'água, é isso. É uma piscininha, né, que envolve o animal durante o seu desenvolvimento. Então não basta ter o ovo com uma membrana impermeável. Dentro desse ovo, o filhotinho tem que estar envolvido pelo amnion, são os animais amniotas, tá certo? Bom, e aí? Bom, depois que esse animal nasce,
Se ele está em ambiente terrestre, ele tem que desenvolver uma pele, um revestimento queratinizado. A queratina é aquela proteína impermeabilizante que protege o animal da perda excessiva de água para o meio. Então, a característica muito importante para os animais vertebrados que vieram para a Terra foi desenvolver a queratina no revestimento na pele, tá certo? E é claro, a gente não pode esquecer também das patas, né? As patas, né? As 4 patas necessárias para se locomover em ambiente terrestre, tá certo? E uma excreção adequada, uma excreção com economia de água, de preferência que não seja amônia, tá certo? Mas não se esqueçam, tá? O item A está pedindo 2 características. Então seria muito importante você pegar uma característica reprodutiva, tá? Como o âmino, tá? E a queratinização da pele. Tá? Mas assim, eu estou relacionando para vocês, né? Vários itens para que você possa fazer a escolha. Do item B, dê exemplo de um filo de invertebrado que apresente espécies tanto aquáticas quanto terrestres. Tá? Então, olha, a gente tem o filo dos artrópodes, que tem espécies aquáticas e espécies terrestres. Então, lá nos artrópodes, os insetos são tipicamente terrestres. Agora, os crustáceos, a maioria dos crustáceos são aquáticos, certo? Tá? Só que tem um detalhe interessante, cuidado para não confundir com os anfíbios. O anfíbio, tá? Qualquer animal anfíbio, ele começa a sua vida na água e termina na terra. Tá? Então ele vive em 2 ambientes durante a sua vida, por isso anfíbio. Anfi significa dupla, vida dupla, tá certo? Tá? Então tem que tomar cuidado. C. A partir de ancestrais terrestres, alguns mamíferos ocuparam o ambiente terrestre marinho, o ambiente marinho. Então, a partir de ancestrais terrestres, alguns mamíferos ocuparam o ambiente marinho. Então, tem a ver com aquele fenômeno evolutivo. Como é que a gente poderia analisar isso? Uma baleia, um golfinho são animais mamíferos. E a gente sabe que os mamíferos se desenvolveram em ambiente terrestre. A origem dos mamíferos é em ambiente terrestre. Só que através de radiação adaptativa, alguns representantes dos mamíferos acabaram, né, se adaptando à água. Não 100%, porque ainda depende da respiração pulmonar, mas voltaram para a água. Tá? Então, cite 2 características morfológicas ou fisiológicas que permitiram a sua adaptação a esse ambiente, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Tá? Olha, tá? Então, a pele queratinizada, fecundação interna, ovo com casca, anexo embrionários como âmnion e elantoide, né? E excreção de ácido úrico. Aqui, olha, exemplos de animais que têm representantes, de animais invertebrados que têm representante terrestre e aquático. Os anelídeos, né? Você tem a minhoca, que é terrestre, mas você tem as sanguessugas e os poliquetos, que são aquáticos. Nos artrópodes, como eu citei, né, insetos terrestres e, né, os crustáceos aquáticos, e também nos moluscos. O caracol terrestre, a lesma terrestre, tá? E a gente tem os polvos, a gente tem as lulas, né, que são animais aquáticos, tá certo? Tá? Bom, e aqui a gente tem a segunda parte, deixa eu só procurar aqui. Bom, e aqui, né, o C está perguntando sobre as características que esses animais, né, como eu citei exemplo de mamíferos, né, que eles tiveram que desenvolver para poder sobreviver nesse ambiente aquático. Então, a forma hidrodinâmica, tá? Então, gente, basicamente aqui você tem uma questão bem relacionada com a evolução. Então, a forma hidrodinâmica. Então, lembra, você tem o golfinho, você tem a baleia, você tem o tubarão. Então, são animais que têm um formato do corpo muito parecido. Que formato é esse? Em formato hidrodinâmico. Então, são animais que têm que nadar rapidamente, principalmente para conseguir alimento. Se você tem um corpo não hidrodinâmico, vai causar um arrasto e vai tornar o animal muito lento. E ele vai ter dificuldade em conseguir alimento. Então, o corpo, aquele formato ideal hidrodinâmico, para diminuir o arrasto na água, é fundamental. E o desenvolvimento de tecido adiposo, né? Aquela gordura subcutânea bem desenvolvida. Para quê? Para ajudar a manter a temperatura corporal constante.
São animais mamíferos, são animais homeotérmicos, ou seja, de sangue quente, que tem que manter a temperatura corporal constante. E dentro da água, tá, esse é um desafio muito grande. Na água você acaba perdendo mais calor para o meio, tá certo? Então, para economizar calor, se desenvolveu um tecido adiposo. Então, a baleia, o golfinho, todos os animais, né, com essa característica, as focas, leão marinho, tem uma camada grossa de tecido adiposo para ajudar a manter a temperatura corporal constante. Então, notem, né, que outra característica das questões discursivas é misturar muito, né, os temas de biologia, certo? Então, aqui a gente vê uma coisa, né, da anatomia, fisiologia, de classificação e também de evolução, ok? E uma questão da Unicamp. E nessa segunda questão aqui, gente, olha, um tema muito recorrente, né, moderno, né, nós já falamos sobre isso, tivemos uma aula sobre isso, vocês estão lembrados lá no final do primeiro semestre, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, porque esse assunto com certeza deve estar frequentando os vestibulares por aí, certo? Então, o bypass gástrico é um tipo de cirurgia bariátrica em que é feito um corte no estômago junto ao esôfago, dividindo em duas partes. Uma porção menor, em forma de bolsa, e uma porção maior, que corresponde ao restante do estômago. A porção maior é grampeada, perdendo sua função de receber e armazenar os alimentos. A porção menor é unida ao segmento intermediário do intestino delgado, chamado jejuno. Dessa forma, os alimentos ingeridos não passam mais pelo duodeno, que é religado diretamente ao íleo, segmento final do intestino delgado. Como resultado, o estômago terá sua capacidade reduzida para 10% da capacidade inicial. Então, olha que coisa interessante e que fica bem claro para a gente aqui, né? No desenho. Tá? Então, esse desenho mostra aqui o que é feito, né? Então, o que se tem aqui, olha, tá? Você tem o estômago, olha o tamanho que o estômago fica. Tá? Então, esse vai ser o estômago, ele vai receber o alimento. Então, qual é a ideia inicial? A ideia inicial é, lembra, quando o seu estômago está repleto de alimento, ele manda uma mensagem para o cérebro dizendo que ele está lotado. Em contrapartida, o cérebro responde falando, então vou diminuir a fome, vou cessar a fome porque o estômago já está cheio, tá? Só que esse estômago, tá, normalmente tem quase 2 litros. Então, para você encher esse estômago, você precisaria de 2 litros de alimento. Agora, olha, foi reduzido para 10% dessa capacidade. Tá? Então, com muito menos alimento, você deixa o seu estômago repleto, ele sinaliza para o cérebro e o cérebro diminui a fome, tá? Mas não se reduz a isso não. Tá? Por quê? Porque, olha, esse alimento que chega nesse estômago reduzido, ele desce, tá? E, olha, não se esqueçam, qual é a sequência de estruturas que formam o tubo digestório? Você tem a boca, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, ele tem 3 regiões, o duodeno, o jejuno e o íleo. Então, a gente não pode esquecer que o duodeno, logo abaixo do estômago, olha, tá? Ele tem uma missão muito importante, que é receber as substâncias que vão fazer a digestão. Recebe o suco pancreático, recebe a bile, tá? E recebe também o suco entérico, as enzimas, né, do próprio intestino, tá? Só que agora, olha, tá? O jejuno, então o intestino delgado ele é formado pelo duodeno, pelo jejuno, tá? E a parte final, o íleo. Duodeno, jejuno e íleo. Só que nesse procedimento, olha, tá? O jejuno, a parte intermediária, foi conectada àquele estômago pequenininho, certo? Tá? Bom, e esse jejum, logo depois dele, vem o íleo. Tá? Só que o duodeno, olha, o duodeno que recebe as secreções digestivas, olha, ele é conectado no final do jejum e começo do íleo. Então a gente tem algumas alterações na fisiologia da digestão. Tá? Então, olha só,
tá? Olha, tá? As secreções digestivas que normalmente caem no duodeno, continua a cair no duodeno. Só que esse duodeno agora, tá? Ele não vai receber o alimento do estômago. Ele vai, olha, tá? Eliminar essas secreções lá no início do ilho, final do jejum. Então, o tempo que o alimento vai ter contato com as secreções digestivas vai diminuir. Então, isso vai levar a um prejuízo da digestão das macromoléculas, certo? Outro prejuízo interessante é o que acontece no estômago. Tá? Então, esse estômago pequenininho agora, ele não vai mais ter condições de digerir as proteínas. Então, essas proteínas vão começar a sua digestão agora aqui, olha, tá? Olha, tá? Ó, depois que receber a secreção do jejum, a secreção depois que ele estiver no final do jejum, tá certo? Então, aquelas, a pepsina, o suco gástrico, vai ter uma ação muito discreta agora, inclusive porque o pH, né, produzido aqui vai ser maior que o normal, vai ser menos ácido, porque quem produz o ácido clorídrico e o suco gástrico é a parede do estômago. Tá? Então, com esse estômago muito reduzido, vai reduzir também a secreção de ácido clorídrico e do suco gástrico, ou seja, a pepsina, certo? Então, você vai ter, primeiro, a redução da fome, porque o estômago foi diminuído de tamanho. Segundo, você vai ter prejuízo da digestão, tá? Por causa das mudanças, né, do caminho do alimento. Tá? Então, você vai comer menos e o que o indivíduo come, olha, vai ser subaproveitado. Vai ser subaproveitado porque as moléculas que não são degradadas, elas não conseguem atravessar a parede do intestino. Tá? Então, por isso que uma das consequências, né, desse tipo de procedimento é ficar de olho na nutrição. Tá? Isso pode levar a um processo de desnutrição, tá certo? Então, o médico tem que acompanhar, principalmente nos primeiros momentos após o procedimento, né? Tá certo? Então, vamos ver de verdade o que é que está se perguntando sobre isso, né? Então, vamos lá. Cite o nutriente que terá o início da sua digestão realocado para outro órgão do sistema digestório após a realização da cirurgia de bypass gástrico. Então, proteína. Então, a gente não pode esquecer que o amido começa a ser digerido na boca. Continua. Não muda nada em relação ao amido, tá? Mas as proteínas que começam a sua digestão no estômago, agora terão, né, essa digestão reduzida. Muito pouco da proteína vai ser digerida no estômago, tá certo? Então, essa digestão agora, olha, ela vai ser realocada para quem? Lá para o jejum, tá certo? Então, para o restante do intestino, certo? Bom, então vamos ver aqui. Em qual porção do intestino delgado será iniciada a emulsificação das gorduras? Muito interessante, porque olha, se a gente vir aqui, normalmente sem a cirurgia, a emulsificação das gorduras acontece no duodeno, por ação da bile. Então, numa situação normal, as gorduras que chegam do estômago, olha, porque elas não sofrem nenhuma alteração química no estômago, elas recebem a bile e acontece, né, a emulsificação das gorduras no duodeno. Só que agora, olha, tá? A bile continua a ser secretada no duodeno, mas a gordura não está presente no duodeno. Então, essa gordura vai descer pelo jejum e a hora que essa gordura chegar no ilho é que vai ter contato com a bile, né? E aí sim vai acontecer a emulsificação. Então, inclusive, as gorduras também vão ter prejuízo na digestão, tá certo? Bom, e o que mais? Cite o fator que impede a atuação das enzimas estomacais após a cirurgia. Tá? Então, esse é o pH, né? Então, como eu falei para vocês, você sabe que a enzima estomacal, a principal enzima do estômago, do suco gástrico, é a pepsina, que atua em pH 2. Mas com a redução da parede do estômago, né, que vai diminuir a produção do ácido clorídrico. Então, o pH não vai favorecer a ação dessa enzima, certo? Porque após a cirurgia haverá menor absorção de nutrientes. Então, o que eu falei para vocês, olha, vai comprometer a degradação de macromoléculas. Então, aquelas moléculas grandonas, elas não podem ser absorvidas pela parede do intestino. Então, elas têm que ser degradadas, têm que ser digeridas, né, pela ação das enzimas, e aí
né, elas aparecem com tamanho ideal para que haja absorção. Só que com essa realocação e essa mudança de caminho, tá, vai diminuir o número de moléculas digeridas e as moléculas não digeridas não serão absorvidas, certo? Então a gente pode aqui organizar nossas respostas, né? Então, tá? Então, ele está perguntando aqui, né? Cite o nutriente que terá o início da sua digestão realocada para outro órgão do sistema digestório. Então, são as proteínas, certo? Então, inicia a digestão no estômago. Então, ela será realocada para o jejuno. A emulsificação das gorduras ocorrerá no ilho, pois a bile é despejada no duodeno, e vocês viram, né? Olha, o duodeno vai levar a bile lá para o comecinho do ilho. Aí, no item B, cite o fator que impede a atuação das enzimas estomacais após a cirurgia. E por que após a cirurgia, né, diminuirá a absorção de nutrientes? Então, o que eu disse para vocês, o fator que impede a ação das enzimas estomacais é o pH, que não será adequadamente ácido, né? Não vai ter ácido clorídrico suficiente para deixar no pH 2, que é o ideal. E a menor absorção de nutrientes deve-se à menor eficiência na digestão dos nutrientes, das macromoléculas, e a redução da superfície de contato com os alimentos digeridos. Certo? Então, aqui estão nossas respostas, mas como eu disse sempre, né? Faça a sua resposta, depois adeque-a, tá? Treine a sua redação, ok? E aqui, uma questãozinha muito interessante da Unicamp, né? A nossa questão 3 da Unicamp, que fala sobre regulação da temperatura corporal. Então, a endotermia surgiu ao longo da evolução como uma importante estratégia de sobrevivência. A rapidez na resposta a estímulos externos garante aos endotérmicos uma relevante vantagem adaptativa em relação aos ectotérmicos. Então, ectotérmicos são aqueles animais que não conseguem regular a temperatura corporal, que a temperatura corporal varia de acordo com a temperatura ambiental. Animais endotermos não, mantêm a temperatura corporal constante, são capazes, né, de manter no corpo uma temperatura ideal para atividade enzimática. Alguns estudos teóricos têm estimado, por exemplo, que o homem seria pelo menos 10 vezes mais lento se não fosse capaz de manter sua temperatura corpórea constante e relativamente alta, em torno de 37 graus. Tá? Então, por que isso? Porque tudo que acontece no nosso corpo, no corpo de qualquer ser vivo, depende das enzimas. E as enzimas dependem de uma temperatura ideal. Então, no indivíduo ectotermo, heterotermo ou pecilotermo, essa temperatura varia. Tá? Então, só quando a temperatura está no patamar ideal é que o organismo está pronto para qualquer atividade. Quando a temperatura está baixa, isso atrapalha, né, a atividade enzimática e, consequentemente, o metabolismo. Agora, um indivíduo endotermo ou um homeotermo, ele mantém a temperatura corporal sempre no patamar ideal para a atividade enzimática. Então, a resposta vai ser sempre a mesma, ou seja, a máxima, qualquer que seja a situação. Então, essa é a vantagem. Em contrapartida, o consumo de energia de um animal endotérmico é muito maior do que o de um animal ectotérmico de igual tamanho e peso. Então, isso é simples, né? Porque o maior problema de um animal homeotermo ou endotermo é a perda de calor para o meio. Se você quer manter a temperatura corporal constante, tá? Você esbarra num problema que é a perda de calor para o meio. Então, quando você perde calor para o meio, a sua temperatura corporal tende a cair. Isso dificulta a manutenção da temperatura constante. Então, à medida que o indivíduo vai perdendo o calor para o meio, ele tem que repor o calor perdido. E como que se faz isso? Queimando alimento e oxigênio. Então, um indivíduo homeotermo ou endotermo, ele usa mais alimento e mais oxigênio para poder compensar o calor que ele perde para o ambiente. Agora, um animal que é heterotermo, que é pecilotermo, não. Então, o seu metabolismo, a atividade metabólica, varia de acordo com a temperatura ambiental. Então, quando a temperatura ambiental está alta, a temperatura no seu corpo também está alta. Então, o seu metabolismo é alto, ele consome mais alimento. Agora, quando a temperatura ambiental está baixa, isso se reflete no corpo desse animal pecilotermo.
tá? A sua atividade metabólica cai e, consequentemente, ele gasta menos alimento e menos oxigênio, certo? Bom, então é isso. Então significa que para um animal endotermo, quanto mais baixa a temperatura ambiental, mais calor ele perde para o meio e mais calor ele tem que produzir para poder compensar esse calor perdido. É por isso que a gente sente mais fome no frio. A gente está perdendo mais calor para o meio. Para repor esse calor perdido, a gente tem que consumir mais alimento junto com oxigênio. Num dia quente, a gente já perde menos calor para o meio. A reposição é menor, então o consumo de alimento e oxigênio também é menor. Então, numa curva de metabólica, quando a temperatura ambiental está baixa, a nossa atividade metabólica está alta. Tá? Quando a temperatura ambiental está alta, a nossa atividade metabólica está baixa. Mas é claro, isso só vale para um animal endotermo ou homeotermo. Porque para um animal pecilotermo, ela acompanha a temperatura ambiental. Se a temperatura ambiental está alta, a atividade metabólica também, porque o seu corpo está quente. Agora, se a temperatura ambiental está baixa, a sua atividade metabólica está baixa porque o seu corpo está frio. Isso dificulta a atividade enzimática, tá certo? Então, vamos organizar tudo isso e vamos ver o que estão perguntando, né? Compare o comportamento de um mamífero e de um lagarto em duas situações que permitam demonstrar as vantagens evolutivas associadas à endotermia. Então, aqui é aquilo que a gente comentou, né? Então, não importa a temperatura ambiente. Um mamífero e uma ave, que são os únicos seres homeotermos que existem, tá? Eles dão sempre a mesma resposta. Estão sempre ativos, certo? Agora, um lagarto não. Ele só está com essa prontidão toda quando está quente. Quando está frio, a sua atividade metabólica está muito baixa, a resposta dele não é nula, né? Mas ele consegue se movimentar com muita dificuldade, certo? Por exemplo, a fuga de um predador é muito mais fácil para um mamífero do que para um lagarto, certo? Se tiver quente, talvez elas sejam correspondentes, mas quando está frio, o mamífero continua com a mesma capacidade de resposta. Mas esse lagarto, num dia frio, ele teria dificuldade para fugir de um predador. O seu corpo não responderia, ok? Bom, a energia necessária, no item B, a energia necessária para um vertebrado endotérmico manter seu metabolismo é fornecida pelos alimentos. Então, o amido é uma importante fonte energética, está presente em vários alimentos. Explique como ocorre a digestão do amido, indique quais as menores moléculas resultantes dessa digestão. Então, de novo, né, a gente tem os grupos de seres vivos, a classificação em homeotermo e pecilotermo, tá? E vinculado à atividade metabólica, ao metabolismo. Tá? Então, realmente, né, o amido é um polissacarídeo, é um açúcar complexo, e é a principal fonte de glicose. Então a gente não pode esquecer que os açúcares eles são divididos em três categorias de acordo com o tamanho da molécula. As moléculas maiores a gente chama de polissacarídeos, como o amido, como o glicogênio. As moléculas intermediárias, como a maltose e a sacarose, né, nós chamamos de disacarídeos ou oligosacarídeos. E os monossacarídeos são as moléculas menores de açúcar, né, como a glicose, a frutose, a galactose. Então, a gente só pode absorver no nível do intestino e, consequentemente, aproveitar os monossacarídeos como a glicose. Então, um açúcar como o amido, ele tem que ser quebrado. E como ele é muito grande, ele tem que ser quebrado em duas etapas. A primeira etapa começa na boca. Então, o amido é digerido na boca por ação da enzima amilase salivar, conhecida também, né, como pitialina. Então, essa amilase salivar ataca o amido, convertendo em maltose um açúcar intermediário. Tá certo? Bom, e quando chega lá no intestino, lá no duodeno, tá, essa maltose sofre o ataque da maltase, a enzima maltase, que transforma a maltose em glicose. Então, a glicose é o produto final da digestão do amido, né? E que pode ser absorvido pelo intestino e aproveitado pelas células.
certo? Então, para ficar mais organizado, é assim, a quantidade de amido digerido na boca é relativamente pequena. A maior parte do amido que a gente come, tá, acaba sendo ingerido em forma de amido mesmo. Tá? Mas não tem problema, porque quando chega no intestino, você tem a amilase pancreática que pega esse amido e transforma em maltose. Então, o amido que não é digerido na boca pela ação da pitialina é digerido no intestino pela amilase pancreática. Então, aí a gente tem como resultado da digestão a maltose, o açúcar intermediário, que ainda não está pronto para ser aproveitado. Então, essa maltose, né, o açúcar, um disacarídeo, é atacado pela maltase enzima, que transforma a maltose em moléculas de glicose. E aí sim acontece a absorção e o aproveitamento. Não se esqueçam que a principal fonte de glicose, para o nosso corpo é o amido. E visto que a gente não digere a celulose, tá? É uma fonte legal de glicose a celulose, mas a gente não tem a capacidade de digestão, tá certo? Então, pessoas, estão aqui, ó, tá? A solução, tá? Para vocês compararem com as suas respostas. Então, em temperaturas baixas, um mamífero tem mecanismos de geração de calor que lhe permitem manter sua atividade normal. Enquanto nessas condições, a atividade de um lagarto diminuiria bastante. Em temperaturas altas, um mamífero tem mecanismos de liberação de calor, como a transpiração, enquanto o lagarto não tem essa capacidade. Certo? E outra coisa muito importante, os termos endotermo e homeotermo se referem ao mesmo tipo de animal, mas não significam exatamente a mesma coisa. Então, a homeotermia vem de homeotermo, temperatura constante. Então, são animais, aves e mamíferos, que mantêm a temperatura constante, tá? Independentemente da temperatura ambiental. Agora, o termo endotermia também se refere a esses animais, mas se refere à capacidade que eles têm de gerar calor para manter o corpo aquecido. Endotermo, calor de dentro. Então, o calor para manter o seu corpo aquecido vem de dentro do seu corpo, gerado pelo seu metabolismo. Ao passo que um pecilotermo, tá? Pecilo significa temperatura variável, pecilotermo, temperatura variável. Ele também pode ser chamado, né, de heterotermo, temperatura que varia, temperaturas diferentes, tá certo? Ou ectotermo, porque esses animais também dependem de calor, calor que eles não podem produzir. Então, esse calor vem de fora. Por isso que você vê, né, esses animais sempre buscando o sol, principalmente o lagarto, lagarteando, tá? No sol, para poder usar, né, o calor do sol para aquecer o seu corpo. Então, uma fonte externa de calor é o ectotérmico, tá certo? Bom, e aqui, né, aquela resposta para a digestão do amido, falando que ele começa a digestão na boca, né, pela pitialina, tá, ou amilase salivar, que transforma em maltose. Esse amido que não é digerido na boca é digerido no intestino, no duodeno, por ação da amilase pancreática. Tá? Então, todo esse amido é convertido em maltose. E a maltose, por ação da maltose, é convertida em glicose, que pode ser absorvida pela mucosa intestinal, ou seja, as vilosidades intestinais. Ok? E aqui a gente tem a quarta questão, que por incrível que pareça ainda está relacionado, né, com a manutenção da temperatura corporal. Então, bem estilosa, né? Bom, leia A Tiraniquel Náusea de Fernando González. Vocês deviam experimentar. Então temos aqui um franguinho, né? Tudo depilado, depenado, né? E ele está dizendo, olha, ela fez depenação a laser, né? Então, as penas e as aves. Então, vamos dar uma olhada, né? Essa questão é muito significativa, tá? Então, a tirinha ilustra de forma humorada a depenação de uma galinha. Qual a principal proteína que compõe as penas das aves? Então, é a queratina. Não podemos esquecer da queratina. Falamos sobre ela há pouco tempo, né? Então, a queratina é uma proteína impermeabilizante. Então, quando você fala em impermeabilizar em economia de calor, entra a queratina.
Então, só para ter como referência o nosso corpo, você vai encontrar a queratina impregnando a nossa epiderme. As últimas camadas da epiderme, então não pode esquecer quem é epiderme. É a camada mais superficial da nossa pele. Então, as últimas camadas, as camadas mais externas dessa epiderme, são impregnadas de queratina. A queratina, sendo uma proteína impermeabilizante, primeiro, mata essas células. Essas células morrem asfixiadas porque não conseguem se comunicar com o meio, não conseguem respirar, não conseguem beber a água, essa coisa toda, tá? Então, as células mais superficiais da nossa epiderme são mortas. Por quê? Porque estão impregnadas de queratina, impermeabilizante, ok? Só que, esse é o preço que você paga para ter uma camada impermeabilizante, para evitar a perda de água para o meio, evitar a perda excessiva de água para o meio. Uma condição fundamental para alguém que quer sobreviver em ambiente terrestre, fora da água, economia de água, tá certo? Então, essa é a queratina, tá? Só que a queratina não está presente só nas camadas mais externas da epiderme. Está presente também nos nossos pelos, todos os nossos pelos. E a ideia é a mesma, tá? Impermeabilizar os pelos para evitar que eles encharquem, tá? Bom, e além dos pelos, como os cabelos, a gente tem também compondo as unhas, tá? Então, um anexo da epiderme, que está impregnado de queratina, além do pelo, você tem também as unhas, as nossas garras, Então, isso responde, inclusive, a segunda parte, olha, tá? Cite o anexo epiderme humano, que também contém esse tipo de proteína. Então, você tem os pelos e as unhas, tá? Ok? Então, legal. A depenação de uma ave, no item B, tá? A depenação de uma ave causaria um grande prejuízo à endotermia. O que se entende por endotermia, então, é um repeteco daquela pergunta. É a capacidade que o indivíduo tem de regular a temperatura corporal, manter o corpo aquecido numa temperatura ideal para atividade enzimática, independentemente do que está acontecendo lá de fora. Então, exclusivamente endotermia é a capacidade que o animal tem de produzir calor internamente para repor o calor perdido para o meio, mantendo assim a temperatura corporal constante, certo? Então, e aqui, olha, explique de que maneira, em dias frios, o eriçamento das penas auxilia na manutenção da temperatura corpórea das aves. Então, essa é uma estratégia de aves e mamíferos para poder ajudar a manter o corpo aquecido. Porque enquanto que as aves usam as penas como um cobertor para minimizar a perda de calor, então é para isso que servem as penas. As penas são feitas, basicamente, tem uma grande impregnação de queratina para evitar que elas encharquem. Tá? Porque a função das penas é atuar como um cobertor, um isolante térmico, para minimizar a perda de calor para o meio. Quando você economiza calor, você gasta menos calor na hora da reposição, certo? E o mesmo acontece com os mamíferos, só que ao invés de penas, esses animais têm pelos. Então, é comum em dias frios esses animais eriçarem, no caso das aves, as penas, no caso dos mamíferos, os pelos. Então, ao eriçar penas e pelos, aumenta a espessura do cobertor. O cobertor fica mais grosso, aumenta a proteção e, consequentemente, diminui a perda de calor. Ao diminuir a perda de calor no meio, facilita a manutenção da temperatura corporal, tá certo? Inclusive, muitos desses animais, além de usar o eriçamento para ajudar a manter a temperatura corporal constante, às vezes ele é usado também para impressionar um oponente ou um predador. Então, não é incomum certas aves e certos mamíferos ficarem de pelo eriçado quando estão brigando com algum oponente. Isso aumenta o tamanho, da impressão que ele é um indivíduo maior. Ok? Então, é isso, gente. Então, vamos fazer aqui agora o quê? Vamos mostrar aqui, a resolução. Então, no item a pena das aves é composta principalmente de queratina, também presente na pele humana, tá? Nas camadas mais superficiais da epiderme, tá? E nos pelos e nas unhas das nossas garras, ok? Então, e aqui explicando a endotermia, É o processo fisiológico que torna possível a manutenção da temperatura corporal constante, tá? Animais
endotérmicos, né, como aves e mamíferos, regulam a temperatura corpórea por meio da produção metabólica de calor, de energia térmica. Perdeu o calor? Vai lá e repõe, certo? Então, o controle exercido pelo equilíbrio entre o calor produzido por seu metabolismo e o calor ganho ou perdido, porque a gente não pode esquecer que, na realidade, não é só perder calor que é preocupação. O corpo não pode resfriar, mas também não pode aquecer. Certo? Então, num dia muito quente, ou quando se produz muito calor internamente, esses animais têm mecanismos para estimular a irradiação de calor para o meio, para evitar que o calor se acumule demais internamente e acabe provocando a hipertermia. Então, um desses mecanismos em nós, mamíferos, né, é a produção de suor. Então, quando está muito quente dentro de você e você não consegue perder esse calor naturalmente, você produz suor, a água do suor na pele para poder evaporar rouba calor e ao roubar calor te refrigera. Certo? Então é isso, gente. Tá? Então essa aqui foi a nossa questão número 4, né? É número 4, foi a número 4. Então esse nosso módulo 5 está terminado, ok? Já já vem mais, tá?